Os 5 segredos mais assustadores do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como o Triângulo do Diabo, é uma região famosa que fica no Oceano Atlântico Norte, entre a Flórida, Porto Rico e a Ilha das Bermudas. Se você desenhar uma ilha conectando esses 3 pontos, você terá um triângulo enorme. Na verdade, estima-se que sejam cerca de 1.294.993 km². Poucas pessoas ainda não ouviram falar deste lugar misterioso e todos os horríveis segredos escondidos em suas profundezas. Isso aterroriza e simultaneamente hipnotiza as pessoas em todo o mundo com suas estatísticas assustadoras. 300 navios que desapareceram sem deixar vestígios. 75 aeronaves que simplesmente desapareceram do ar. E mais de 1.000 vítimas que nunca voltaram para suas famílias. A cada ano que passa, diferentes teorias tentam explicar o fenômeno do Triângulo do Diabo, mas não sabemos ao certo qual o problema desse lugar. Alguns dizem que é amaldiçoado, outros dizem que é paranormal, e há aqueles que acreditam que tem algo a ver com alienígenas. Seja o que for, nem os cientistas compreendem completamente a causa de todas as tragédias que se desenrolam no Triângulo das Bermudas. Aqui estão 5 dos desaparecimentos mais misteriosos da área, alguns deles centenários, outros estranhamente recentes. Assista e tire suas próprias conclusões. O Mary Celeste. Acredite ou não, o Triângulo das Bermudas já começou a ganhar fama nos tempos de Cristóvão Colombo. Durante sua primeira viagem ao Novo Mundo, o explorador notou bolas de fogo caindo do céu e colidindo com o oceano perto dessa área misteriosa. Naquela época, não havia nenhum sistema de comunicação efetivo, então as pessoas não descobriram o triângulo até o século XX. Mas mesmo antes disso, esse misterioso lugar estava reivindicando vítimas regularmente. Um dos desaparecimentos mais conhecidos foi o de um navio mercante americano chamado Mary Celeste. A embarcação partiu em 7 de novembro de 1872 com o capitão Benjamin Briggs, sua esposa, sua filha de 2 anos e uma tripulação de 7 pessoas a bordo. Eles estavam indo de Nova York para Gênova, na Itália, com uma carga preciosa de 1.700 barris de álcool bruto. Menos de um mês após o início da jornada e apenas alguns dias após a última inscrição registrada do navio, em 25 de novembro, a embarcação britânica chamada Dei Gratia encontrou Mary Celeste flutuando com parte das velas içadas. Tudo parecia normal e intacto, exceto por uma coisa: não havia uma viva alma a bordo, e a baleeira estava faltando. A única coisa que parecia fora do comum era uma única espada no convés. Antes de classificar como um ataque pirata, você irá descobrir por que não poderia ter sido. Todos os pertences da tripulação, um suprimento de comida para 6 meses, assim como o álcool transportado, estavam intactos. Qualquer outra teoria, como um terremoto submarino, um ataque de lula gigante ou um desastre natural, podem ser descartados também, já que a embarcação não foi danificada. Era um dia claro, o navio estava em perfeito estado de funcionamento. Então, por que as pessoas o deixaram para nunca mais voltar? Seja qual for o motivo, nem a tripulação, nem um bote salva-vidas foram encontrados. Embora esse mistério não tenha uma conexão direta comprovada com o Triângulo das Bermudas, alguns pesquisadores acreditam que essas vidas inocentes foram reivindicadas por esse local amaldiçoado. O curioso achado de Ellen Austin. Em 1881, a escuna americana de 60 metros de comprimento, Ellen Austin, estava navegando de Nova York para Londres quando a tripulação avistou um navio não identificado no Mar dos Sargassos, que fica no extremo norte do Triângulo das Bermudas. Algo parecia estranho, como se não houvesse ninguém a bordo. Então o capitão Baker da Ellen Austin decidiu observar o navio por alguns dias, para se certificar de que não era uma armadilha.
O tempo passou e ele ordenou que sua tripulação entrasse no navio abandonado. Eles viram que tudo estava intacto, o carregamento estava cheio, mas não havia de fato ninguém a bordo. O Capitão Baker decidiu colocar seus melhores homens no navio misterioso e rebocá-lo de volta a Nova York. No início, os dois navios navegavam lado a lado em belas águas calmas, mas 2 dias depois, uma forte tempestade surgiu do nada e os separou. A Ellen Austin perdeu de vista o navio abandonado. A tempestade acalmou um pouco depois de alguns dias e o Capitão Baker encontrou o navio abandonado mais uma vez à deriva no mar. Ao examinar novamente o navio, o capitão ficou chocado. Ele estava nas mesmas condições perfeitas que antes, mas sem uma única alma a bordo. Esta parte da história foi confirmada, mas há mais do que isso. Algumas pessoas acreditam que o Capitão Baker fez mais uma tentativa de trazer o navio de volta à Terra. Mas depois da segunda tentativa terminar exatamente da mesma maneira, a Ellen Austin decidiu deixar o navio, aparentemente amaldiçoado, sozinho. De acordo com outra versão, o navio abandonado foi visto novamente, mas desta vez com uma tripulação diferente da que foi deixada pelo Capitão Baker. Ninguém, além do Triângulo do Diabo, realmente sabe a verdade. O USS Cyclops. Em toda a história da Marinha dos Estados Unidos, não houve maior perda de vida em acidentes do que a tragédia que aconteceu com um enorme navio de combustível chamado USS Cyclops, em março de 1918. O navio deveria entregar 10.800 toneladas de minério de manganês do Brasil para Baltimore, o que significa que tinha que ir direto ao coração da fera. A nave partiu em um dia bom, e a única mensagem enviada pela tripulação afirmava que eles não estavam tendo nenhum tipo de problema. E então, o navio com suas 309 pessoas a bordo simplesmente desapareceu. O capitão do Cyclops nunca enviou um sinal de socorro ou algo parecido. Apenas, puf, foi. Mesmo depois da área ter sido exaustivamente revistada, não foram encontrados vestígios da embarcação. A investigação nunca descobriu a causa do desaparecimento. O jato Grumman-Colgar. Um dos mais recentes mistérios das Bermudas é o desaparecimento de um jato Grumman-Colgar. Era 1991, perto da época de Halloween. Pilotado por John Verdi e seu copiloto Paul Lucaris, o jato estava voando sobre o Golfo do México em direção a Tallahassee. O clima não era ideal. Estava um pouco nublado com tempestades dispersas. Então, para voar acima das nuvens turbulentas, Verdi pediu permissão ao centro de voo para aumentar a altitude. Foi concedido e o avião começou a subir. Assim que o jato subiu em busca de um pouco de luz do sol saindo da cobertura de nuvens, desapareceu do radar. Os controladores não podiam acreditar no que estavam vendo. No local onde eles tinham acabado de ver um avião alguns momentos atrás, agora era apenas um espaço vazio. Eles tentaram chamar os pilotos, mas não obtiveram resposta. E, no entanto, não houve pedidos de socorro, nem maydays nem nada antes do desaparecimento. O avião não caiu no oceano. Na verdade, foi exatamente o oposto. Ele estava ganhando altura. Parece que dissolveu-se quando chegou a uma certa altitude. Nenhum traço dele foi encontrado. O segredo do MU-2B. Agora vamos falar sobre o mais recente. Em 15 de maio de 2017, um avião bimotor decolou para levar a fundadora e CEO da Skylight Group, Jennifer Blumin, junto com seus 2 filhos pequenos de 13 e 4 anos de idade até Titusville, Flórida. Pilotado por Nathan Urich, o avião partiu de Porto Rico às 11h30 da manhã. O tempo estava bom, tudo transcorria bem, era impossível prever a tragédia. Mas quando o avião atingiu uma altitude de 24.000 pés, ele simplesmente desapareceu do radar. Os controladores de tráfego de Miami também perderam contato de rádio com a aeronave.
No dia seguinte, a 24 quilômetros a leste da ilha de Eleuthera, nas Bahamas, a guarda costeira dos Estados Unidos avistou alguns destroços, que eles acreditavam serem os restos do avião desaparecido. No entanto, nem os passageiros nem o piloto foram encontrados. Houve muitos outros desaparecimentos ao longo dos anos. Em 1941, o USS Proteus e o USS Nereus desapareceram na mesma rota que seu navio irmão, o USS Cyclops, desaparecera várias décadas antes. Em 1945, o voo 19 desapareceu na área do Triângulo das Bermudas, e um dos aviões de resgate enviados para procurar o avião desaparecido também nunca mais voltou. Existem inúmeras outras histórias como estas, nenhuma das quais tem uma explicação concreta. O que nós mencionamos hoje são apenas alguns exemplos de todas as almas ceifadas pelo Triângulo do Diabo. Qual a explicação que você acredita ser possível para esses desaparecimentos? Conte-nos nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever para ficar no lado incrível da vida.